Você acha que doando o seu ouro, as suas joias, você melhoraria a economia desse país? Se não fosse trágico, seria engraçado. Os militares, quando assumiram o poder em 1964, acharam que poderiam melhorar o país economicamente numa atitude supostamente muito inteligente. Aí fizeram a campanha Ouro para o bem do Brasil. Os brasileiros doavam seu ouro, as suas joias, as mulheres, seus braceletes, suas pulseiras, suas correntinhas, como chama aqui na Bahia, corrente, né? Seus anéis, casais, né? Casados há anos, doavam as suas alianças, em troca recebiam um metal vagabundo escrito Ouro para o bem do Brasil. O pessoal menos informado achava que estava exercendo a sua cidadania. Mulheres e homens tiravam dinheiro do seu próprio bolso ou bolsa e doavam para o governo. Até hoje, nunca se teve notícia onde foi parar esse dinheiro, esse ouro, essa arrecadação. Até hoje, ninguém sabe para onde foi parar isso. Famílias inteiras foram enganadas. Tudo isso para fazer o Brasil crescer economicamente. Os militares realmente de economia entendem muito, né? Na década de 80, com o governo Geisel, eles inventaram que o petróleo estava acabando apenas para justificar a alta do combustível frequentemente. Viviam nos enganando o tempo todo com histórias com pouquíssima criatividade. Os militares afirmavam e afirmam até hoje que deram um golpe no Brasil, que eles chamam de revolução, para salvar o Brasil do comunismo. João Goulart, o então presidente do Brasil, era latifundiário, dono de terras. É muito improvável que um homem rico, dono de terras, queira o comunismo no seu país. Ele era um pouco enrolado, cometeu alguns equívocos estratégicos no momento político em que o país, o mundo estava vivendo. Mas era um cara corajoso. Visitava Rússia, Cuba, China, para expandir as exportações e importações que todo país precisa. Falava sobre reforma agrária. Isto era ideia comunista. Contrariando aos Estados Unidos e países submissos aos Estados Unidos, ele não dava satisfação a essas visitas a Washington, porque todo esse tipo de visita a países comunistas, socialistas, tinha que dar satisfação a Washington, satisfação prévia. Não dava atenção quando os Estados Unidos queriam trocar os nossos ministros, porque até isso os Estados Unidos faziam. E para fechar total, ele fechou empresas americanas, ele e Brizola fecharam empresas americanas aqui no Brasil por falta de pagamento. Uma delas já era uma empresa de telefonia. Pronto. Os Estados Unidos planejou minuciosamente a ditadura desse país. Nos intervalos dos recreios das escolas, nos pátios das fábricas, nos restaurantes, todo intervalo, todo lugar onde se pudesse colocar propaganda negativista contra o então presidente da República do Brasil, João Goulart, eles colocavam. Então foram minando aos poucos até preparar a cabeça do povo, principalmente a classe média, que o país estava sob ameaça de um comunismo como a China, Cuba, etc. Navios de guerras, porta-aviões americanos ficaram na nossa costa. Iríamos ter uma guerra civil muito sangrenta, porque não existia
existia apenas militares reacionários, existia aqueles que eram contra a ditadura, era contra os militares assumirem o poder. Afinal de contas, os militares não estão aqui para isso, estão para cuidar da nossa soberania, das nossas fronteiras. Então, o João Goulart recuou. Os militares viviam ensaiando tomar o poder desde a época de Juscelino Kubitschek, que sofreu muito da mão desses caras. Depois, com Getúlio Vargas, com as mesmas ideias de João Goulart, reforma agrária, melhores direitos, mais direitos para os trabalhadores, etc. Getúlio Vargas, que se matou para não entregar o poder aos militares. O Brasil nunca correu o risco de ser um país comunista, nem em vislumbre. Peraí, César, peraí. Ó, a gente sabe que existia treinamento de guerrilha de brasileiros na China, na Rússia, em Cuba, nas zonas rurais do Brasil, até em Tocantins, no Araguaia, existia treinamentos de guerrilheiros brasileiros para que pudesse tomar o país e tornar o país comunista. Esses treinamentos, eu concordo, existia sim, mas não tinha logística e nem armamento adequado para isso. Usava um 38 velho, uma espingarda, às vezes tinha aí uma metralhadora, um fuzil, era só isso. Os traficantes hoje são muito mais organizados do que essas facções comunistas que se diziam comunistas, na realidade era contra o governo militar. Eles são muito mais organizados que esse pessoal de antes e muito mais armado também. Isso é fácil de verificar. Esses grupos eram formados de 2 ou 3 pessoas experientes, num total de 30, passando fome, ficando doentes, sem medicação, sem tomar banho direito. E esses grupos eram, na sua maioria, jovens universitários, de classe média, não estavam acostumados com isso. Os que ficavam na cidade, colando e distribuindo panfletos contra a ditadura, quando eram presos, eram torturados e mortos, torturados barbaramente. Tem muitos que desapareceram, até hoje não se tem notícia. Torturado no pau de arara, cacitex introduzido no ânus, pernas abertas, passavam manteiga no ânus do cara, ou das mulheres, homens e mulheres, deixavam de pernas abertas na toca do rato, o rato forçava a passagem e comia eles por dentro. Imagina só isso. Mulheres estupradas por muitos, fazendo fila para confessar o que não sabia. Se você deixasse sua barba crescer, na rua você era parado, interrogado. Não podia usar camisa vermelha. E naquela época, houve uma época que existia a moda da calça apertada. A polícia pegava você na rua, pegava uma laranja, tentava passar da cintura pela perna da calça. Se a laranja não passasse, eu tomava porrada e ia pra cadeia. Vocês que gostam de usar brinco e tá querendo ditadura, é bom colocar a orelha de molho. Não só a orelha, mas a barba também. Manifestações como se faz hoje não era uma boa ideia. Eram considerados todos terroristas. Ele tinha essa coisa de terrorista e não tinha terror nenhum. Quem fazia terror era eles. Uma ditadura dessa, como era antes, músicas são proibidas. Às vezes músicas que não tinham nada a ver. É contra o governo, é contra o militar. Não tinha nada a ver, às vezes tinha, às vezes não. Palavras censuradas. Eu me lembro que Juca Chaves uma vez falou a palavra, o programa ao vivo, ele falou a palavra virgem na televisão, tiraram do ar na hora. Muito inteligente esses caras. Liberdade de expressão. Era utopia. Os militares torturavam e matavam os nossos jovens sem necessidade, estudantes. Assista Capitão Lamarca. Capitão Lamarca foi um capitão que roubou do exército 70 fuzis por aí, nessa média aí, não é?
e se mandou, dizendo ele que ia treinar aí o povo, né, o pessoal do sertão, para tomar o país. Ele encheu a Kombi de fuzil e se picou. Bem, no final ele foge pro sertão. Aí tá lá reunido, dentro dos matos, lá, com 6 caras, sem nenhum tinozinho político, de nada. E ele considerava isso que aquela área estava mobilizada. Pediram a ele para fugir para Cuba, para o México, para sei lá para onde. Ele disse que não ia desmobilizar a área. Veja a inocência, que área estaria mobilizada? Um professor alcoólatra, segundo está no filme, porque o filme também é filme, né? Sempre dramatiza alguma coisa. Não é igual, mas no geral foi isso mesmo. Ele fugiu pelo sertão, né? A pé, o pessoal, o exército a cavalo, pegaram o cara dormindo e metralharam ele lá sem... O cara, pra que tanto dinheiro, pra que tanto trabalho pra seguir um cara como Lamarck, que pra mim também é um herói. Pra mim, todo esse pessoal que lutou contra a ditadura, na inocência ou não, eram pessoas, são os nossos heróis, porque fizeram muito barulho internacional e adiantou alguma coisa. Mas eram jovens que lutavam, uns eram divididos em facções, uns queriam a liberdade, né, democracia, mas trazer o comunismo para aqui para dentro, tá certo? Outros queriam apenas se livrar da ditadura, outros queriam apenas mudar o mundo, né? A década de 60 foi maravilhosa, cheia de movimentos hippies, o surgimento dos Beatles, Elvis Presley, foi fantástica essa década de 60, os jovens eram realmente ativos, os cabeludos eram olhados com maus olhos, não é? Então, era isso. Não existia logística para se tomar país nenhum, sabe? Não tinha como. Isso foi tentado lá, muitos anos atrás, por Luiz Carlos Prestes, onde teve maior organização e ele não conseguiu. Porra, o exército metralhou Lamarck dormindo, cara. Sabe? Os militares ficam aí, eu tava assistindo um hangout outro dia, eu não vou falar onde, né? Os nossos reservistas estão aí, vão ficar quietos. Militar não está aqui para isso, militar está aqui para obedecer. O governo federal é subordinado a isso. Eu acho até que generais da ativa, né, com qualquer excitação nesse sentido, ele deve ser exonerado imediatamente. Né? Não só general, qualquer militar que chegue para... Tá aí na internet direto, essa coisa ridícula, sabe? Ridículo isso. E outra coisa, qualquer ditadura que possa acontecer aqui, tanto ela militar ou não, nós sofreremos aqui um embargo econômico muito grande. O próprio embargo econômico, a própria situação vai jogar esse povo no chão, porque os Estados Unidos não vai apoiar isso, são outros tempos, né? Não tem como. Então tira essa ideia da cabeça. Democracia não é perfeito, mas é o melhor que se tem até agora. Esses jovens, é verdade que alguns deles eram mais ousados, assaltavam bancos para alugar casas, apartamentos que eles chamavam de aparelho, para ter uma organização e ter onde dormir, porque eles em grande parte eram clandestinos, não podiam ficar em qualquer lugar, ficar em grupos, unidos. Eram muito vaidosos, né? Umas facções queriam fazer melhor do que a outra, chegaram ao ponto de fazer os sequestros. Um embaixador suíço, o melhor que eles fizeram foram o embaixador americano, para trocar por prisioneiros brasileiros, né, que estavam sofrendo tortura, né, no DOPS. Isso aí eu não falei aqui do AI-5, essa coisa toda, né, que vai ficar muito longo. Mas ditadura, falar sobre ditadura, vocês encontram aí em vários sites. Agora, tem uma história comprida, bastante legal aí em vários sites, tem filmes. Assistam batismo de sangue, o que é isso, companheiro? Agora, vocês têm que assistir o site, tomar cuidado de quem é essa perspectiva que está contando a história. Porque se for sobre a perspectiva militar,
eles vão sempre dizer que foram salvar o Brasil do comunismo. É mentira, essa história é furada. O Brasil nunca correu esse perigo, nem em vislumbre, nunca correu esse perigo de ser um país comunista. Bem, é isso aí. Esse é um assunto para várias... É um assunto muito grande, tá bom? Mas para não cansar vocês, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha dado algum recado, que eu tenha sido útil. E se vocês gostaram do vídeo, dá um likezinho aí. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Todo dia eu peço isso a vocês, tá? Tá bom? Compartilhe esse vídeo, Facebook, Twitter, onde vocês puderem. Se puder transferir para o seu celular e dividir aí para todo mundo aí, sabe? Um abraço fraterno. Valeu!